O que pode sobreviver no espaço? Bem, as pessoas podem, se tiverem um excelente traje espacial. Trajes espaciais são, digamos, uma espécie de item necessário no vácuo do espaço. Sem um, você terá que ficar dentro da nave espacial ou habitação modular na Lua ou em Marte. Atualmente, a NASA tem apenas alguns trajes espaciais antigos prontos para usar fora de uma nave espacial, como na Estação Espacial Internacional. A missão Artemis, da NASA à Lua, está planejando projetar novos trajes tanto masculinos quanto femininos. Tem um orçamento de 250 milhões de dólares para isso. Esses trajes novos serão muito menos volumosos do que os antigos e muito mais elegantes. Mas que outras criaturas além dos humanos podem viver no espaço? 3 animais foram enviados para o espaço e todos eles voltaram para casa em segurança. Isso vale? 2 cães, Belka e Strelka, passaram um dia inteiro dentro de uma nave espacial russa em 1960 e se tornaram estrelas da mídia após o seu retorno. Os Estados Unidos enviaram o chimpanzé chamado Ham em uma viagem de 16 minutos pelo espaço. O espaço começa a 100 quilômetros acima do nível do oceano e leva apenas alguns minutos para chegar lá. Ham, que usava traje espacial, realizou muito bem todas as suas tarefas de apertar botões e é homenageado no International Space Hall of Fame em Alamogordo, Novo México. Mas os tardígrados podem realmente viver no espaço. Tardígrados, ou ursos d'água, são marrons e parecem ursos pardos minúsculos. Eles são um dos menores animais com patas. Eles têm 8 delas. A maioria das espécies de tardígrados não tem olhos, mas algumas têm. É possível ver ursos d'água com uma boa lupa, já que eles têm em média de cerca de meio milímetro de tamanho. Pingue um pouco de água no musgo e eles aparecerão. Eles podem caminhar cerca de 1 comprimento corporal por segundo e correr cerca de 2 comprimentos corporais por segundo. Os ovos de ursos d'água são mais fáceis de serem encontrados porque são brancos e claros. A Agência Espacial Europeia levou ursos d'água para a Estação Espacial Internacional e os deixou do lado de fora por 10 dias. Eles sobreviveram, sem ar, água, em um vácuo quase perfeito e sofrendo com radiação solar prejudicial, frio extremo e calor. Isso não parece muito divertido, né? Em condições extremas, os ursos d'água dependem de seu exoesqueleto, ou tonel, para se protegerem. Em testes laboratoriais, esse exoesqueleto pode suportar uma pressão imensa de mais de 6.000 atmosferas. Eles têm um traje espacial incrível. Esses animais até foram congelados por 30 anos e, quando aquecidos, reviveram e ainda conseguiram se reproduzir. À medida que buscamos vida no espaço, à medida que exploramos Marte, esses tipos de formas de vida extremas se tornam essenciais para entender o que é possível. Se os ursos d'água podem sobreviver literalmente a todas as condições ambientais, podemos concluir que a vida está em toda parte no espaço. Extremófilos são formas de vida que vivem em condições extremas, como as que podem existir em outros planetas. A caverna Movil, na Romênia, é um desses lugares que poderia muito bem estar em outro planeta. Toda a vida na Terra, na superfície terrestre, é baseada em carbono. Isso significa que os átomos de carbono agem quase como um bloco de Lego universal, ao qual átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio se conectam para formar as moléculas das quais as células dos organismos vivos são feitas. Mas não na caverna Movil. Essa caverna foi selada há pelo menos 2,5 milhões de anos. A água que passa através da rocha calcária formou um lago na caverna, uma mistura de sulfeto de hidrogênio, venenoso e corrosivo, e amônia. O que poderia viver nesta sopa tóxica? Formas de vida à base de enxofre. Existe todo um ecossistema sem luz e nem fotossíntese dentro da caverna Movil. A cadeia alimentar é construída em cima da quimiossíntese, micro-organismos que comem produtos químicos à base de enxofre. 33 espécies de criaturas à base de enxofre foram encontradas vivendo no ambiente hostil da caverna Movil. Camarões, escorpiões, centopeias, caracóis, dentre tantos outros. A caverna Movil é um mundo alienígena subterrâneo profundo, cheio de formas de vida à base de enxofre. Se criaturas como essas existem na caverna Movil, na Terra, o que podemos esperar encontrar vivendo no espaço sideral? Bactérias. As bactérias podem viver no espaço sideral. E fungos também. Bactérias formam a base da cadeia alimentar e provaram ser capazes de viver no espaço sideral.
Na década de 1980, cosmonautas na Estação Espacial Mir reclamaram que algo estava crescendo fora das janelas da estação e bloqueando sua visão da Terra. Após a inspeção, descobriu-se que eram bactérias e fungos. As janelas feitas de quartzo estavam sendo danificadas e enfraquecidas pelo que estava crescendo na superfície. Descobriu-se também que fungos estavam comendo cobre em alguns dos cabos. Mofo foi encontrado crescendo em alguns lugares do lado de fora da Mir. A estação espacial estava sob ataque de micro-organismos. Os cientistas levaram isso muito a sério e começaram a investigar. Parece que em um ambiente estéril como o espaço, as bactérias saem de seus esconderijos quando nenhum outro micro-organismo está por perto. A radiação cósmica pode até ajudá-las a sofrer mutações e se adaptar ao ambiente espacial. As bactérias pareciam estar crescendo ainda mais rápido no espaço do que na Terra. Anos depois, os Estados Unidos decidiram realizar um experimento bacteriano na Estação Espacial Internacional. Eles cobriram rochas com várias bactérias e as colocaram fora da estação espacial. Algumas bactérias não sobreviveram às condições extremas do espaço, mas muitas sobreviveram. Uma cepa chamada OU-20 sobreviveu por mais de 1 ano e meio fora da EEI. O Japão também fez um experimento bacteriano na Estação Espacial Internacional. Fora do módulo Kibo japonês, o braço robótico do Kibo colocou 3 painéis com bactérias Deinococcus radiodurans, ou D. radiodurans, para abreviar. Ela sobreviveu no espaço por 3 anos. O principal cientista do experimento japonês calculou que a bactéria poderia viver até 8 anos no espaço, o que é tempo suficiente para fazer uma viagem a Marte e voltar 4 vezes. Isso levanta algumas questões interessantes. A vida poderia ter vindo de Marte para a Terra em uma rocha espacial? E, mais direto, uma bactéria infecciosa poderia vir à Terra em uma rocha espacial? Repentinamente, o que só havia sido considerado em livros e filmes de ficção científica, agora era assunto de intensa pesquisa científica. E então veio o meteoro Marte. A Antártica é o melhor lugar para encontrar meteoros porque está coberta de gelo. O gelo na região de Allan Hills está trancado no lugar pela configuração da montanha que circunda o local. O gelo aqui sublima. Isso significa que ele evapora, nunca se tornando líquido, mas se transformando diretamente em vapor. À medida que o gelo na região de Allan Hills sublima, expõe todos os meteoros que atingiram a camada glacial ao longo de muitas centenas ou milhares de anos. Caçadores de meteoros literalmente pilotam motos de neve e os pegam, com pinças, nunca tocando neles, para evitar contaminá-los com bactérias humanas. Eles ensacam os meteoros, os numeram e registram a localização e quaisquer outros fatos pertinentes sobre os corpos espaciais. Foi assim que o meteoro ALH 84001 foi encontrado, o meteoro Marte. Como a Terra é atingida por cerca de 17 meteoros todos os dias, ao longo de milhares de anos, os números crescem. Quase todos os lugares foram atingidos por um meteoro em um momento ou outro. Com 11 anos de diferença, 2 casas na mesma rua, em Wethersfield, Connecticut, tiveram seus telhados perfurados por meteoros de meio quilo. Mas apenas alguns raros meteoros vêm de Marte. 126 meteoros já foram identificados como vindos do planeta vermelho. O ALH 84001 veio de Marte. Os cientistas sabem disso porque os Estados Unidos pousaram em Marte e coletaram amostras de rochas marcianas e a composição da atmosfera de lá. O ALH 84001 continha os mesmos gases da atmosfera de Marte e composição química semelhante às suas rochas. Mas o meteoro também continha outra coisa, uma forma de vida fossilizada. Existe muito debate sobre se o minúsculo objeto dentro do ALH 84001 ser uma forma de vida de bactérias fossilizadas ou ser um depósito químico. Mas os estudos a bordo da Estação Espacial Internacional confirmam que as bactérias podem viver por um longo período no espaço. Portanto, é perfeitamente possível que algumas bactérias possam fazer a viagem para a Terra a partir de Marte em um meteoro. O rover Perseverance, dos Estados Unidos, que está explorando Marte, encontrou recentemente moléculas orgânicas dentro de rochas marcianas. Essas moléculas orgânicas são carbono e hidrogênio. Não se saberá se essas moléculas orgânicas foram produzidas por organismos vivos ou simplesmente por reações químicas, até que as amostras sejam trazidas de volta à Terra em algum momento antes de 2030. A busca pela vida em Marte está em andamento, mas Marte não é o único lugar no Sistema Solar que pode ter vida. Europa, uma das luas de Júpiter, também é um possível candidato.
Totalmente coberta por quilômetros de um espesso gelo de água, Europa pode ter um oceano de água salgada sob sua crosta gelada. O gelo age como um cobertor de isolamento, combinado com possíveis processos térmicos internos no núcleo de Europa. Significa que a água do oceano dessa lua pode ser quente. A missão The Europa Clipper Express planeja confirmar as condições para a vida em Europa. Carregado com 9 equipamentos observacionais, o Europa Clipper tentará observar praticamente tudo o que possivelmente acontece por lá, orbitando acima desta lua, incluindo a composição química do misterioso material de cor avermelhada que saiu do oceano abaixo para o gelo superficial. O que poderia ser esse material avermelhado? Poderia ser uma mistura química específica? Ou poderia ser krill? Camarão? Peixe? Formas de vida como na caverna Moville? Ou os restos mortais de um narrador do incrível? Fique ligado!